Para mim é uma satisfação, um prazer enorme. Eu tenho muito orgulho de estar prefeito de Goianira e fazer parte dessa história e de poder contar e deixar para a nossa população como foi instalada a nossa capela, e isso em 1922, e se mistura com a origem da nossa cidade. Vamos ter aqui depoimentos de pessoas que estiveram aqui há muito tempo, que vivenciaram a mudança, da cidade, os primeiros padres que aqui vieram, as pessoas que doaram terreno para a construção da igreja, os primeiros moradores, prefeitos, autoridades que viveram e vivem até hoje, contando as histórias que são histórias que nos emocionam. São Geraldo faz parte direta da criação da cidade de Goianira. Vamos estar mostrando aqui desde o início da construção da primeira capela, a evolução da cidade, da igreja. Vocês terão aqui um relato daquilo que aconteceu no nosso município de 100 anos para cá, confundindo com a história de São Geraldo aqui no nosso município. Venha conosco, vai ser uma viagem emocionante. Goianira, cidade metropolitana de Goiânia, Goiás, criada em 1922 pelo redentorista Padre Pelágio Salter. Durante a década de 1920, através de doações de terras de alguns fazendeiros, surge a ideia de criar a Capela de São Geraldo. A capela original, feita de pau a pique e sapê, teve sua construção iniciada em 1922. Em 25 de março daquele mesmo ano, foi celebrada a primeira missa e o levantamento do cruzeiro no local em que seria construída a capela. Em 25 de outubro de 1924, foi realizada a primeira festa em louvor a São Geraldo. Eu me chamo Elza Correia, sou filha de Amélio Correia Neves, Inês Maria Melo Neves. Eu fui criada aqui no município de Goianira e sempre participei aqui dessa paróquia, dessa igreja. Como ministra da Eucaristia há muitos anos, participo da liturgia, do coral e já fui catequista também por muito tempo. Então, meu nome é Renato Inácio da Silva. Sou padre há 15 anos, fui ordenado aqui nesta paróquia de São Geraldo em 2007. Sou padre da congregação atualmente dos Cônegos Regulares da Imaculada Conceição. Sou nascido em Goiânia, criado em Deuslândia, que faz parte do município de Brasabrantes. Depois de ordenado padre, fui padre na paróquia de São João Batista, que pertencente a Brasabrantes, que antigamente fazia parte também dessa paróquia. Fiquei padre em 2007, então atendendo lá juntamente com o Padre Tino. Depois fiquei pároco lá, depois de lá fui para Santo Antônio, de Santo Antônio voltei para Brasabrantes e em 2015 vim para Goianira ajudar o Padre Silvio e depois em 2016 o Padre Silvio saiu, ficamos nós aqui atendendo a paróquia desde lá então. Então a gente participa ativamente mesmo dessa igreja. Casei aqui nessa igreja, minhas filhas casaram aqui na igreja, meus netos batizados aqui, meus pais frequentavam aqui, eram colaboradores, participantes, e quando tinha as festas do padroeiro, Goianira bem assim, a praça bem livre, só com árvores e terras, e numa dessas festas, eu apenas com mais ou menos 6 anos, eu fui crismada aqui nessa igreja. Então, é uma devoção muito grande por São Geraldo e muitas graças recebidas também. Porque São Geraldo, um pouquinho da história dele, ele nasceu lá na Itália, na cidade de Nápoles, em 23 de abril de 1726, no século XVIII, filho de Dona Benedetta e seu Magela, o qual era alfaiate, e morreu quando Geraldo tinha ali seus 12 anos. E assim começou a peregrinação de Geraldo, procurando trabalho para sustentar a família. Quando chegou os redentoristas na vila onde ele morava, ele ficou tão empolgado e queria ser como eles. Só que a sua mãe, percebendo que ele
queria ir com eles, o que ela fez? Terminando o período da missão, ela o trancou em um quarto, guardou a chave e ele não tinha como sair. Aí ele pegou um lençol, fez corda e para fugir pela janela. Mas antes ele escreveu um bilhete e colocou sobre a cama: mamãe, me perdoa, estou indo para ser santo. Geraldo só queria fazer a vontade de Deus, é o que ele dizia: eu tenho a obrigação de fazer a vontade de Deus. O São Geraldo era um jovem que sentiu essa vontade, sentiu-se tocado por Deus, se chamado por Deus para servir a Deus, consagrando a sua vida. Ele sentiu esse chamado e quando ele foi buscar a congregação para tal, então ele foi rejeitado, ele foi desprezado, porque era entendido um pouco meio mato, o italiano diz meio bobo, né? Então ele foi rejeitado. E foi muito caluniado. A vontade dele era entrar para a congregação dos capuchinhos, mas eles não aceitaram porque ele tinha a saúde muito frágil. E São Geraldo, por aquilo que eu tenho noção das histórias assim que contam, também era uma pessoa muito frágil na questão da saúde. Então isso dificultou também a acolhida dele. Por quê? Porque para a missão sacerdotal é muito exigente, então é preciso saúde, é preciso tempo, disponibilidade e tudo. Mas ele persistiu até que então foi acolhido e de fato mostrou que antes da capacidade do ser humano tem a graça de Deus que atua em nós. Então Geraldo fez milagres, ele rezava, ele era aquela pessoa que só vivia mesmo para Deus. Nesse sentido, depois que São Geraldo teve as suas graças vivenciadas pelo seu grande testemunho, depois de já jovem falecido, aí começa as primeiras devoções, Geraldo morreu em 16 de outubro de 1755. Aí então começou toda uma peregrinação no túmulo dele. Aí apareceram os milagres. Então começam as primeiras invocações a São Geraldo, que depois a igreja vai reconhecendo os milagres dele. Foi aí que ele foi beatificado pelo Papa Leão XIII. Ele foi canonizado pelo Papa Pio X em 11 de dezembro de 1904. Então Geraldo fez milagres e continua fazendo milagres. Em uma determinada novena, eu comecei a novena com um propósito e pedi que aquelas 9 novenas que eu ia participar e com a 10ª, que era o dia da festa, que ele me concedesse uma graça. Na semana que terminou a festa, eu fui agraciada com a graça que eu pedi. Então, a gente só tem mesmo que agradecer e louvar a São Geraldo. A construção da capela foi finalizada somente em 1926, devido aos poucos recursos disponíveis na época. A partir da edificação da capela, moradias foram construídas ao seu redor, dando início assim ao povoado de São Geraldo, que se desenvolveu tendo a igreja em seu centro. Meu nome é Vandair Costa, conhecida Dona Wanda. Eu tenho 85 anos completo, conheço o histórico de Goianira desde a fundação da primeira capela de Goianira. Meu nome é Cleiton Amaral Davi Bento, sou neto do senhor Honório Antônio Gomes, o primeiro prefeito de Goianira. Foi prefeito nomeado por Pedro Ludovico Teixeira. Estamos aqui na fazenda Boa Vista. Nessa propriedade foi aonde o padre Pelágio visitava meu bisavô, Sr. João Bento da Costa, e minha bisavó, a avó Benta. Ele vinha do Burrinho de Trindade e ficava na casa deles, chegava, dormia onde os burrinhos comiam com a comitiva, dormiam por ali, jantavam, pernoitavam. E foi onde surgiu a ideia de fazer o povoado de São Geraldo. Em 1922 foi criada uma comissão
para criar o povoado de São Geraldo, junto com o padre Pelágio. O padre Pelágio é que foi o mentor dessa criação e reuniu esses fundadores para fazer esse povoado. Nessa comissão ficou escolhido presidente, tesoureiro e secretário. Eu tenho o documento da ata dessa criação que confere os nomes dos fundadores. E na época da fundação, eles escolheram um local que tinha água e foi doado o terreno onde é a igreja matriz de Goianira, uma área de 4 alqueires para fazer o povoado de Goianira, que até então era São Geraldo. A primeira coisa foi fazer a igreja católica. E meu avô, na época dessa doação, ele ajudou a construir, juntamente com os amigos e várias pessoas da cidade que ali já tinham chegado. A primeira capela de São Geraldo, que foi construída em 1922, era de pau a pique, coberta com capim-mumbeca. Joaquim Bento da Costa era o tesoureiro da comissão. Foi designado a ele e a Ouro Preto em Minas Gerais mandar fazer um sino gravado com a data 25 de março de 22. Essa capela ficou durante 10 anos. Aí depois a comissão reuniu, resolveram fazer uma capelinha de adobe com telhas normais. Aí foi quando ficou decidido que era São Geraldo, o padroeiro de Goianira. Em 1951 foi construída a outra igreja de São Geraldo, que aí já era de adobe, telha colonial. Essa igreja ficou por 30 anos. Depois que o padre Jandir veio para Goianira, ele fez uma reforma na igreja, ampliou as paredes e fez uma igreja melhor e maior que essa que hoje tem em Goianira. Então Goianira surgiu de um berço da Igreja Católica. Hoje é uma cidade próspera que tem todas as religiões, mas surgiu de um berço católico. O povoado de São Geraldo foi renomeado Goianira em 1943. E em 1945, a capela foi substituída então pela nova construção, arquitetada pelo Dr. Jorge Feliz de Souza, que perdura até hoje, tendo passado por reestruturações. No dia 4 de março de 1974, a igreja passa a ser Paróquia São Geraldo, comandada pelo padre José Carlos de Lima Vaz, da Congregação dos Jesuítas. Eu vou começar assim. Nós viemos aqui para São Geraldo, morávamos em Goiânia e nós somos natural de Buriti Alegre. Então, meu pai, como faleceu muito novo, com 36 anos, minha mãe ficou viúva com 35 anos, ela achou por bem vir para Goiânia ficar na companhia do pai dela. Ficamos lá em Goiânia uns 10 anos. Nós chegamos aqui no dia 7 de outubro de 1942. Chegamos aqui às 7 horas da noite e tinha uma novena de São Geraldo. Eu sou Raimundo Neves de Lima, nascido em 1936. Mudei aqui para Goiânia em 79, coisa assim. Cresci aqui em Goiânia, posso dizer que cresci, os meus anos tudo foi feito aqui, né? Aqui eu convivi muito tempo, olhei fazendo aí para esse mundo velho fora tudo. Eu me chamo Nilton Joaquina de Paula, filha de Joaquim Pinheiro Gonçalves e Marieta Cândida Gonçalves. Sou do estado de Minas Gerais, mas eu me criei em Goiás. Cheguei aqui com 5 anos e vivo até hoje. Eu tive uma vivência muito linda. Nós aprendemos com meu pai oração antes de tudo, principalmente ao deitar-se. Eu vou falar assim do meu pai, que nos ensinou o caminho para a gente seguir, né? Que foi a fé que ele teve com Deus.
e nos ensinou a ter essa fé em Deus e estar a caminho da igreja, que é a nossa matriz aqui em Goianira. Que eu fui uma filha assim que eu acompanhei muito meu pai, e o que eu tenho assim, coisas que ele me deixou muito importante, que foi a fé e a gente saber, em primeiro lugar, colocar Deus na nossa vida. Ele sentava nós na mesa e não dormia sem ouvir o Evangelho. Aí eu venho de uma vivência muito grande, com muita fé, por causa do meu pai, que nos ensinou muito bem a nossa religião. Eu vim para cá em 59, moramos perto da capelinha, era Corrutela, não tinha cidade não, era São Geraldo. Fiquemos até o dia de hoje, graças a Deus, Deus deu a mão para nós. Vim da roça com intenção de fazer qualquer coisa para a família, né? Que na fazenda não tem condições, mas aqui, graças a Deus, Deus olhou para nós, deu tudo certo. O que eu tenho foi tirado do suor, que eu não recebi herança, eu não recebi nada, mas mudei para Goianira com fé em Deus. Eu tenho tanto 59, né, de anos que nós moramos aqui. E eu lutava, criando os filhos, que eu não saía não. Daqui, ó, o Landinho trabalhava fora e eu lutando com esses filhos. Me ajudou demais mesmo, meus filhos. Meus filhos é tudo para mim. Eu gosto mais dos meus filhos. Nunca perdi. Bati o sino, eu já estava preparando. A igreja pequenininha, eles foram aumentando, fazendo festa e aumentando a igreja. E quando no começo, fazia a barraca muito grande, assim, ó, para pôr os leilão, tudo assim, ó. Começou desse jeito, a festa. E eu também nunca perdi uma missa. Agora que eu não estou indo na igreja mesmo, que eu não dou conta de votar. Para ir eu vou, mas para votar não dou conta. É isso. Agora que eu estou falhando sem ir. Meu nome é Sebastião Vicentini, eu estou bem idosinho, já com quase 79 anos, resido aqui bem há 56 anos. Sempre trabalhei na paróquia de São Geraldo. Aqui começou com as freiras e foi indo, os padres que passou por aqui, né? A gente sempre teve junto, trabalhando junto, o melhor que pudesse, assim, na propaganda da igreja, na evangelização, né? A minha história é uma história plena. É uma história de grandes realizações aqui dentro da paróquia. E assim, eu casei em 75, meu nome é Divina Lúcia, meu esposo é Alfredo, tenho 3 filhos, 6 netos. Eu participo da igreja desde quando eu casei. Eu casei aqui, meus filhos foram batizados, meus netos. Então, a minha história é na igreja de São Geraldo. Toda a minha história e da minha família. Para nós foi uma coisa muito bonita. Vem aquele povo com velas, lamparina e um prato assim com pavio lumiando, aquela coisa mais linda, aquelas procissão linda, luminosa, não tinha energia. Então, para nós foi uma coisa diferente. Aí nós já fomos da novena. Já começamos a ter intimidade com o padre. Era o padre Pelágio naquela época. Tinha muitas pessoas com aquela fita vermelha, com aquela coisa. Para nós aquilo foi lindo demais. Bom, aí nós começamos a ter amizade com o povo, com o coral da igreja. A igreja eu frequentava direto. Eu frequentava mais que agora eu estou em condições que eu não aguento lá, né? Mas quando fazia festa da igreja, meu dia era lá na fazenda. Ia para lá, levava a festa, tinha leilão. E aí a gente ficava lá até meia-noite por aí. E a gente fazia a festa lá. Aí quando acabava a festa, cada qual procurava seu rumo, né? A gente lutava para ajudar a igreja, né? Fazia tudo.
os vizinhos dali de perto, da chácara, fazenda que tinha ali, cada família trazia um leilão. Por exemplo, trazia um frango, ou trazia um pedaço de carne assada, fazia essas coisas assim. Leilão eu gostava de fazer lá, porque quando fazia o leilão lá na fazenda, dava mais renda do que na igreja aí. Quando falava que a festa ia ser lá na fazenda, nossa, todo mundo já ficava pronto, animado para ir. E chegava lá, o pau torava. Era uma novena, dava uma novena boa demais, nossa senhora. Era bom demais, nossa. Eu gostava de fazer uma festinha lá. A nossa vivência foi muito grande dentro da igreja. Com 8 anos, eu fui a primeira grupo que eu entrei, Filha de Maria. O grupo Filha de Maria. Eu tinha 8 anos. Fui para um coral que chamava São Geraldo e continuei ainda Filha de Maria até entrar no apostolado de oração. Eu vivi 22 anos de apostolado de oração. Foi muito lindo. Eu me casei aqui, criei meus filhos, foram batizados aqui, meus 3 filhos. Casaram nessa paróquia, mesmo que eu casei. E continuei. Depois do apostolado de oração, eu fui para a Legião de Maria, lá na São Paulo Apóstolo. Eu fiquei 3 anos e mais 4 aqui. Eu continuei trabalhando na paróquia, trabalhei muitos anos na limpeza. Nós éramos 7 pessoas que cuidavam da limpeza da paróquia. Fui como cozinheira muito tempo, mas não só eu, um grupo grande, que a festa era muito grande e se tornou cada vez maior e precisava do nosso trabalho. Eu nunca deixei de participar. Conheci Goianira, São Geraldo, desde o primeiro prefeito. Eu cheguei aqui na hora de passar para prefeito, né? Meu plano era tocar um comércio, né? Então eu trabalhava na Braçal e a Inês também trabalhava, mexendo com os doces, umas coisas, né? Eu tive uma fábrica de doce, frequentei em Goiânia inteira, entregando doce que eu fazia. Nós fez 50 anos de casado, nós celebrou aqui em São Geraldo. Já tinha aumentado a igreja, já estava grande a igreja. Mas juntou gente demais mesmo. Nossa festa, foi feliz a festa. O que eu desejei a fazer aqui em Goianira, em São Geraldo, tudo deu certo, graças a Deus. Viu? Eu era tão feliz de trabalhar demais. Tinha tempo aí da mulher me ver, quase que era fim de mês. Eu pegava serviço fora. Passamos crise, assim, nada bom. Caiu, fui acidentado na pedreira, fiquei no ruim na Goianira, recebi a ajuda do povo de Goianira, de todo mundo. São Geraldo, graças a Deus, orou para mim. Sarei, voltei ao normal, tudo deu certo, graças a Deus. Então, nessa época que eu vim para cá, em 1968, fiz amizade aqui primeiro com as primeiras freiras que mudaram para cá, os alemãs que veio lá de Tubarão, Santa Catarina. Aí fizemos amizade, elas começaram a frequentar minha casa, conhecer minha família, minha esposa, só tinha uma filha naquele tempo, e já me convidou para vir participar das missas. Até essa data eu não tinha vindo aqui na igreja ainda, de São Geraldo. Aí, 1 mês e pouco, já me fizeram um convite. Um outro amigo meu, um italiano, o senhor Luigi, me fez um convite para fazer um curso de cristandade, chama Curseiro de Cristandade. Aí assumimos aqui praticamente a administração da igreja para ajudar as irmãs. Quer dizer, a administração mais era das irmãs. Nós ajudávamos em tudo. A igreja era bem pequenininha naquele tempo, forro de tabinha, caindo os pedaços. E aos poucos as freiras muito trabalhadoras, mas muito mesmo, e enérgicas, trabalhando.
e sempre fazendo aquilo que precisava para melhorar aqui, como de fato melhorou. Aí, daí uns tempos, passamos a fazer aqui na igreja mesmo, peças teatrais, a gente fez várias. Naquele tempo a gente ajudou bastante nessa parte. Todas as festas São Geraldo, a gente participava de todas os 9 dias de festa, né? Aí quando foi no ano de 97, eu tive assim uma vontade de fazer alguma coisa a mais para que saísse da mesma coisa todo ano. Então eu tive a ideia e a comunidade abraçou e nós fizemos a primeira festa de São Geraldo, que tem as barraquinhas e que está na proporção de hoje. E em 97, o padre Neves pediu que fizéssemos a carreata de Nossa Senhora Aparecida, no dia de Nossa Senhora. Mas como não ia dar certo no dia, então foi 16 dias de festa. 16 dias de festa, com a barraca improvisada que o prefeito fez aqui na porta. Mas foi assim muito bom, a barraca caía, a comunidade erguia, a barraca caía, a comunidade erguia. E foi maravilhoso e desde então foi um sucesso, né, até hoje. E a igreja era pequenininha, era uma capelinha, atrás daquela que existe lá. Era um altar muito bonitinho, muito bem feitinho, com muitas flores, aquelas velas tão bonitas, e o padre Pelágio estava bom. No outro dia, nós tivemos a visita de José Rodrigues Naves Júnior, Zé Navinho. Era quem mandava aqui em Goiânia. Ele foi lá, nos recebeu muito bem e nos prontificou o que mais nós precisávamos. Ele era dono do cartório, ele quem mandava e desmandava aqui neste município, de forma que ele fez tudo aqui para Goiânia. Tudo. Aí nós fomos adquirindo as amizades dos fazendeiros, do povo de Goiânia que vinha para cá para assistir, já ficava hospedada na casa da minha mãe, para assistir a festa de São Geraldo. O padre Pelágio fazia aquela procissão com as velhinhas, com a lamparina, coisa mais linda, linda demais. Tinha chuva, nós rasgávamos a chuva, tinha escuridão, que é escuro, as ruas todas cheias de buracos, que não tinha alinhamento. Então, nós fomos criando, fomos gostando do povo. Eu já tinha meus 14 anos. A minha irmã mais velha tinha uns 15 anos. Eu ajudava a cantar lá no coral. Nós frequentávamos a igreja direto lá daqui de São Geraldo. Toda coisa era nós, era um terço, era as novenas, tudo, nós estava participando de tudo. E tenho fé, meus filhos, todos são batizados aqui, casaram aqui. Já começou a aparecer rapaz lá, sabe, né? O apostolado vestia de branco com uma faixa azul. E logo nós adquirimos aquela roupa também. E já usamos o vestido branco, com a faixa azul, que era a coisa mais linda que tinha. Aqui não tinha nada aqui em volta, não. Era cerrado. E a gente veio, comprou o lote aqui, construiu a casa. Ficou uns 30 dias aí, sozinho aí. Eu frequentei muito, doava, fazia tudo. Sempre ajudei a igreja católica. Tinha leilão de gado, tinha as barraquinhas que eles faziam, cada um fazia sua barraquinha de palha de coqueiro, armava, cobria de palha. Festinha de São Geraldo todo ano tinha, né? Mas quando eu fui construir, que eu falei, eu construí um cômodo no meio do cerrado. Não tinha casa, nada. Então eu fui construir, um chegou e falou para mim assim, Orlando, você tem coragem demais construir um cômodo desse aí? Eu falei, não, meu filho,
eu estou prevendo é o futuro. Aqui vai ser bom, aqui vai ser boa coisa, nós vamos viver uma vida, se Deus quiser. O primeiro supermercado de Goianira foi o meu. É a primeira pedra que foi assentada em Goianira, foi eu que tirei na pedreira e tirei para Goianira. O primeiro meio-fio que foi posto aqui, foi eu que tirei. Ajudava os prefeitos, você precisa ver. Eu gostava deles, todos eles eram meu amigo, né? E eu tocava supermercado, não desfazia de nenhum. Largava o supermercado lá, para o menino tomar conta e ia lá para a igreja, ajudar lá. Saí sorteado para festeiro, foi no sorteio. Até assustei, não esqueço de outro. Mas fiz com todo amor, todo carinho, nós fizemos essa festa, viu? Deu tudo certinho, não teve nada errado, deu boa renda. Tinha as irmãs que ficavam aí, frequentavam a igreja aí, ajudavam os padres demais. Nós conhecia tudo naquele tempo. Deus ajudou, tudo certo. Troquei supermercado até enquanto eu estava dando conta. Já, nossa, que tempo passou bom, viu? Aí depois veio a festa, já veio os ministros da Eucaristia. Mais uma vez a gente foi o primeiro a ser ministro da Eucaristia. Eu, minha esposa, o Jari e a esposa dele, a Lázara. Aí sim, aí passamos a trabalhar diretamente com o padre já no altar, fazendo todo o serviço das missas, né, das comunhões, tudo. E sempre fazendo aquilo que precisava dentro da igreja. As festas de São Geraldo acontecia aqui nesse alpendre aqui da igreja. E depois passou para o centro comunitário. Então lá colocava as cadeiras em volta do centro comunitário, todo mundo sentava e gritava os leilãozinhos que aparecia. E aí então, de 97, a primeira festa, aí já começou com a barraca e foi só aumentando a barraca, aumentando, agora parece que a praça nem cabe mais, né? Mas é muito bonito. E a vivência que a gente tem na comunidade de São Geraldo é maravilhosa. E assim, é maravilhoso. É gostoso demais participar dessa comunidade. Então é muito bom. Então a igreja foi construída mais ou menos em 54, por aí assim, sabe? E os carreiros traziam de carro de bois areia, tijolos, o madeiramento. Ao terminar da festa, tinha uma fogueira muito alta, uns 5 metros de altura, sabe? De pau, assim, por cima do outro. Muito bonita, aquela, muito comprida, muito alta. Tinha bandeira de São Geraldo, soltado muitos foguetes, daquela alegria. Tinha leilão de gado, leilão de porcos, de quitandas que as mulheres das fazendas traziam, frango cheio, aquelas bandejas enormes de doce. Era uma festa muito bonita. Novena cada dia numa fazenda. E nessa boca de mata aí, ó, enchia de carro, de cavalo, indo para a novena. Os dias de sábado eu vinha aqui para a matriz. Eu dava prenda, dava tudo. Eu nunca fiquei por fora numa festa, participando. Quando eu não fazia minha festinha lá, eu vinha para aí, participava de tudo. Cada leilão que tinha, eu estava junto. Eu doava o meu leilão, fazia minhas festinhas, tudo da igreja. Quando o Padre Neves me deu asa, eu voei. Daí foi rainhas, a gente tinha as candidatas rainhas, vestidas de rainhas, sabe? Teve as barracas, 16 dias de barraca, teve a carreata de Nossa Senhora com São Geraldo. A carreata de Nossa Senhora já tem desde 97, né? E todo ano tem a carreata junto com a festa, né? Então dia 12 é a carreata, dia 16 encerra a festa de São Geraldo, né? Aquilo que a igreja precisava, participava de cursos de casais, participava dos cursos de noiva, a gente fez várias palestras naquele tempo para os casais, né? Bem no comecinho, na década de 68, não tinha hospitais aqui, não.
Era só um postinho de saúde que tinha um médico que vinha uma vez por semana. E o resto era a gente mesmo que tinha que fazer. Era coisas demais mesmo, doenças demais, acidentes, pequenos acidentes, tudo a gente tinha que ajudar a resolver. E assim foi esses anos todinho. Hoje a gente já não faz mais serviço nenhum, nem na igreja e nem também politicamente. A gente parou tudo, porque a idade vai chegando, você tem que deixar para os mais jovens que estão vindo por aí. Aí daí eu já lutei até que eu achei um tal de parque, um parque Águia que tinha, mas eu lutei, porque não tinha parque por aqui. Esse parque veio, tomou conta da praça e já encheu isso aqui de barraquinha, porque não tinha barraquinha, não tinha festa com barraquinha. Aí fez um rancho, aqui tinha uma rua, então o seu Arci fez aquela rua todinha de rancho. Só que era de bambu o rancho, e deu uma chuva muito grande e esse rancho caiu, a primeira festa. Esse rancho caiu no último dia. Aí aquele desespero, 3 horas da tarde, veio enxurrada lá de cima e tampou mesa e cadeira tudo de terra, porque aqui é onde tinha escoação. Menina, e essa comunidade desceu para cá, e esse povo desceu de caminhão e saiu buscando bambu, cortou bambu, a mulherada veio, carregou essas mesas e cadeira para a praça, lavou, carregou carrinhola de terra. Eu só sei que na hora do encerramento da missa, o rancho estava lá em cima, tudo limpo, tudo arrumado, terminou a festa. Pois é, então o padre Pelágio, ele ia de cavalo e vinha buscava. Lá ele ficava 2, 3 dias fazendo casamento, batizando, celebrando a missa e vinha os fazendeiros, né? Naquela fazenda. Ele andou muito mesmo aqui, de a cavalo, debaixo de chuva, de sol. Naquele tempo não tinha um carro, mas vencemos tudo, sabe? Ele era aquele amor que ele tinha pelo povo, sabia evangelizar muito bem, contava história lá da Alemanha. Ele cativou muito bem o povo de São Geraldo. E assim a gente sempre procurou trabalhar o máximo para a cidade. A gente costuma até dizer que a gente esqueceu, às vezes, uma parte da vida da gente para, às vezes, ajudar a dedicar na cidade, nos amigos, naqueles que precisavam da gente e que até hoje a gente ainda ajuda nessa parte. Largava o meu comércio para ir fazer um curso de noivo, ficava o dia todo. Fazia um encontro de casal, ficava, às vezes, 2 dias. Eu, a minha mãe e a Lucenir, minha irmã, nós tivemos uma graça muito grande de Nossa Senhora e nós resolvemos continuar com a oração. E nisso se tornou um grupo de oração Nossa Senhora Aparecida. Então a gente vai todas as segundas para as casas rezar, né? E assim foi crescendo e ficou muito grande o grupo. Aí nós dividimos em 2, depois dividiu em 3 e tem 24 anos. Mas assim, está agrupando gente até hoje, sabe? É uma bênção, é maravilhoso. Então eu falo assim, que esse retorno que a gente tem de trabalhar em comunidade, de participar dessa comunidade é espiritual. Você vai crescendo a cada dia. O meu irmão, ele comprou uma Kombi, ele já tinha uma Kombi. E punha nós dentro dessa Kombi com os padres, ia nas fazendas. Lá nós ganhávamos porcos, frangos, arroz, ganhávamos a cesta, né? E os padres iam lá para a nossa casa. A casa da minha mãe ficava bem de frente à igreja, do lado de baixo. Esses padres nos ajudavam a picar tocinho, picar a carne. E nós, assim, umas pessoas muito simples, sabe? Então, nós fomos desenvolvendo com os padres. Naquele tempo era bem pequenininho, foi praticamente quando começou esses encontros de casais. Foi bem no comecinho. As irmãs me ajudavam e eu fazia alguma palestra sobre casado, a vida de casado, do homem casado. Então eu falava muito sobre isso. Aí depois que os filhos cresceram, eu já passei a falar sobre a criação dos filhos, como se educava. Muitas das vezes você tem que ser um pouco rígido para fazer o filho entender, isso eu explicava muito. Mas sobre esses encontros de casais, eu vi muito futuro nisso aí. Então foi no primeiro ano que eu já fiz o cursilho de cristandade, que
que foi a melhor coisa da igreja que eu pude participar. Foi a melhor. Nunca tive nada na igreja que fosse tão bom como o cursilho de cristandade. Me ensinou muito o que era ser católico, o que era ser religioso. Me ensinou muito. Ia para a igreja com eles, ia rezar, vinha muita gente. O povo aqui de São Domingos, que hoje é Triunfo, vinha todo mundo. Daqui da Mombuca, vinha gente. De todo lugar vinha, sabe? Todo mundo gostava da festa de São Geraldo e das Santas Missões. Eu tenho a devoção demais em São Geraldo. Rezo todo dia para São Geraldo. São Geraldo tem ajudado nós muito, 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 muito. Eu tenho uma fé de Deus em São Geraldo, assim, ó. Sou feliz, sou muito feliz. De tanta fé que eu tenho. Sou muito feliz. Minha mãe era muito devota de São Geraldo. Meu marido era muito devoto de São Geraldo. É milagroso São Geraldo. Eu frequentava a igreja, eu e minha esposa, frequentava direto. Ela dava dia domingo, se ela não viesse na igreja, a Maria, nós ajudava de todo jeito, dava leilão, dava tudo. Mas, descalço, ela foi embora, né? Gente, vamos tocar na vida aí. É a minha velha que foi embora e nunca mais eu fui na igreja. É difícil, né? Estou muito grata de fazer parte, porque há 2 anos atrás eu tive muito mal e hoje estou aqui, são graças à Dina, que Deus a tenha, dela ter me dado tanta força e tocava violão e falava de Deus através do telefone. Fé, tia, a senhora vai vencer, a senhora vai passar por tudo isso e são gratidão a Deus, fica firme na fé. Então isso eu tinha de falar hoje. E como muitos outros trabalhos na comunidade, eu já participei com a minha filha Dina, que já se for também. Ela era iluminada, ela era muito ligada a essa paróquia, desde paróquia até ser igreja agora. Que Deus abençoe muito minha filha, onde ela estiver, mas eu continuo com a felicidade que ela deixou um respaldo muito grande na minha vida e na vida da paróquia. E hoje, se ela tivesse ainda conosco, seria mais ainda São Geraldo na vida dela, que ela tinha uma devoção muito grande com São Geraldo, que ela também trabalhou na paróquia, dando catequese, ajudando-me tudo que aquilo precisava. O esforço que ela teve dessa paróquia de São Geraldo foi muito grande e eu tenho certeza que foi através da minha fé que eu sempre pedi a Deus pelos meus filhos e pedirei até o fim. Mas principalmente ela, que a palavra dela era só amor. Mamãe, é só amor. Ela me deu alegria porque muita coisa que eu não podia fazer, ela fazia por mim. E eu fiquei feliz, muito feliz de ter meus filhos dentro dessa paróquia de São Geraldo, que hoje é igreja. E tenho orgulho de falar assim, eu sou da paróquia São Geraldo. Muito, muito. Orgulho muito grande. Atualmente, a paróquia São Geraldo é dirigida pelos religiosos da Congregação dos Cônegos Regulares da Imaculada Conceição, que tem como pároco o padre José Chiarini, o vigário responsável padre Renato Inácio da Silva e o vigário padre Clemente Trecani. A festa tradicional e cultural de São Geraldo continua a ser realizada anualmente
durante os dias próximos à data do padroeiro da cidade, dia 16 de outubro.